Olá. Na aula passada eu passei para vocês algum conceito de vetor usando a ferramenta Visualg, né? E passei também como que você pode estar pegando números e letras aleatórias a partir do RAND ou a partir de ligar o aleatório ON e OFF. Nossa declaração de vetor, né? Forma que a gente fez. E eu vou mostrar para vocês uma ferramenta para o Android, para vocês poderem testar no celular, para quem não tem esse computador em casa, que chama Pseudocode. É um software gratuito, você pode baixar lá na Google Play. E ele é interessante porque você também trabalha com ele de uma forma muito parecida com que a gente está trabalhando no Visualg. Por exemplo, você, abrindo aqui, ele já tem esse primeiro algoritmo aqui de teste, né? Olá Mundo, né? E aqui é o botãozinho para você poder fazer ele rodar, né? Executar. Aqui deu a saída do resultado, né? Deu a saída do código, a saída do texto. Olha lá, escreva L, né? Escreva L. Então é muito parecido. O que ele tem de diferente é a forma de declarar as variáveis. Aqui no nosso caso do Visualg a gente coloca var e tudo que está aqui abaixo de var e entre o var e o início são as declarações das nossas variáveis. Aqui no aplicativo isso não acontece. Se você vai declarar uma segunda variável, ou você coloca aqui na frente, por exemplo, se eu quero declarar uma segunda variável ali depois de nome, eu posso colocar nome, idade não, sobrenome. Então aí eu tenho duas variáveis. Se eu fosse colocar uma segunda variável do tipo inteiro, então eu teria que colocar, dar um enter, né? Uma segunda linha, escrever var novamente, e aí sim eu poderia estar declarando a minha segunda variável do tipo diferente daquela primeira. Tá? Então as declarações de variáveis elas são um pouquinho diferentes, tá? E tem alguns tipos diferentes. Como a gente está trabalhando com vetor e com números aleatórios, eu fiz um código aqui igual a esse que a gente trabalhou na sala, na aula, né? Olha só, a diferença é que aqui eu preciso declarar qual é o tipo do meu vetor e depois eu declaro a quantidade de posições que terá meu vetor. Aqui tem um outro diferencial. No nosso Visualg, a gente declara que vai ser da posição 1 até a 100. Aqui isso não é possível. Aqui a gente fala, vai ter 100 posições. E essas posições se iniciam no zero. Então a gente sabe que um vetor de 100 posições, ela inicia no zero e vai até 99. Tá? Então aqui eu fiz um código para poder demonstrar como seria o código neste aplicativo de celular que fosse referente ao mesmo código que nós fizemos na videoaula aqui. Então vou executar o código, tá? Olha lá, está a saída, ó. Aqui está mostrando a saída, né? Do que o aplicativo está gerando. Então a gente tem aí a saída no caso a gente fez rodar 100 números, né? De 0 a 99, aqui no nosso aplicativo Pseudocode, e aqui no nosso Visualg a gente colocou de 1 a 100, né? Então, a função RAND no Pseudocode funciona da mesma forma que a função RAND lá do nosso Visualg. Ele tem várias outras funções, eu posso estar falando isso em outro vídeo, mas é fácil de você, por exemplo, chegar aqui nos primeiros passos e ver o helpzinho dele, né? Ele explica como que faz algumas declarações. Tem algumas coisas que são diferentes do Visualg, mas é fácil entender, é em português. Tem alguns exemplos prontos, por exemplo, exemplo pronto aqui de fazer adição, né? Tem outros exemplos aqui, por exemplo, usar mode, usar procedures, né? Procedimentos, né? Você colocar procedimentos, fazer média, né? Aqui ele está fazendo média, olha como é que ele declara, né? Olha lá, variável inteiro, variável real, aí ele já não põe o início, tá vendo? Ele não tem o início igual a gente tem no Visualg. Então, mesmo esquema lá, ó, escreval, leia, né? As atribuições, fazer receber, a divisão. Então é muito parecido mesmo, vale a pena dar uma brincada aí pra gente para conhecer. Quem não tem computador, essa é uma boa ferramenta alternativa.